Amém? Vamos começar lendo capítulo 7, versículo 51. Diz assim: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Pausa aí. Feche seus olhos. Senhor, nós fizemos já tantas coisas aqui nessa manhã de domingo, nós estamos no segundo culto. Deus, nós estamos felizes por estarmos aqui, mas nós queremos sair daqui edificados com aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Então nós pedimos agora, Deus, que a nossa atenção esteja concentrada nesse período, nesse momento de mensagem, de palavra, que possa existir cura, existir libertação, possa existir transformação e que nosso coração possa estar aberto e sedento por isso, em nome de Jesus. Amém? Deixa aí um pouquinho, a gente já volta a falar sobre isso, mas só para nós contextualizarmos que momento que nós estamos lendo de Atos aqui. Capítulo 7 de Atos fala sobre um homem chamado Estevão, que ele havia sido escolhido como um diácono dentre, diríamos que uma extensão dos apóstolos. A igreja primitiva estava passando por uma expansão, e havia uma necessidade muito grande de pessoas trabalhando e fazendo com que tudo isso fluísse, acontecesse e crescesse. A palavra de Deus traz Estevão, que é essa pessoa que está falando essa parte, como um homem muito cheio do poder de Deus. Ele era cheio do poder, ele era cheio de sabedoria. No capítulo 6 fala assim que alguns sábios, alguns religiosos que eram membros da sinagoga não conseguiam resistir à sabedoria que estava sobre a vida dele e ao espírito que estava sobre ele. Ele era um cara que realmente impactou aquela geração, aquele momento que ele estava vivendo. E algumas pessoas fizeram algumas acusações falsas a respeito de Estevão. E a palavra de Deus diz que ele foi pego, e nesse momento que você pode ler na sua casa, no capítulo 7, você vai ver que ele fala sobre, ele conta toda a história do evangelho, desde lá de trás até chegar o momento que ele estava vivendo. E assim, é um texto maravilhoso. Eu queria que você refletisse sobre isso na sua casa, mas nesse momento ele está concluindo essa mensagem, imagina uma mensagem ao ar livre, alguém que está pregando, e no versículo 51 ele começa a concluir a respeito daqueles religiosos que estavam ouvindo sobre isso. Então, repetindo, versículo 51, ele fala: Povo rebelde, obstinado de coração, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. A galera começou a ouvir Estevão falando aquilo, começou a ficar furioso. Olha o que ele diz assim, ouvindo isto, eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Você viu alguém muito bravo? Quando você está com seu marido aí, com sua esposa, quando está muito bravo assim, chega a ficar bravo a ponto de ranger os dentes assim, não? Não, se você tem isso aí, eu te encorajo, vai ter um encontro de casais aqui, maravilhoso, alguns dias, para você acalmar o ranger de dentes. Mas a palavra de Deus diz que eles ficaram, tamanha foi a fúria deles, a raiva que eles estavam sentindo de Estevão, porque eles se haviam acusado ele de blasfêmia, de forma, que era uma forma mentirosa, e ainda assim ele não parava de pregar o evangelho, e ainda de fazer declarações a respeito deles. E ele continua: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Então aqui a gente vê que um momento como esse, alguém que não concordava com a forma como Estevão estava pregando, diferente dos dias de hoje, que a gente pode mandar
uma mensagem para o pastor, pastor, seguinte, cara, não gostei muito disso, né? Você pode fazer uma ligação, marcar uma reunião, a turma ali, não quero saber, esse cara está se levantando de uma forma como não é a que nós vivemos, e aí o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles começaram a arrastá-lo para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo, porque Estevão estava representando aquilo que de fato nós entendemos ser o cristianismo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Estevão orando, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Queridos, a gente vai falar um pouco hoje sobre Saulo, mas antes disso, para nós entendermos o momento em que ele aparece na história, aparece a história de um homem chamado Estevão, um cara convicto de porque ele estava, porque ele estava, onde ele estava, no que ele acreditava, e ele destemido e tamanha convicção que ele tinha, que ele era capaz de ficar firme, permanecer naquela posição de cristão, a ponto de ser apedrejado por isso. Hoje em dia a gente vê pessoas que, falou ali que você é crente, falou que você é cristão, às vezes na escola, na faculdade, no trabalho, quase que as pessoas nem sabem, porque você, o seu posicionamento não revela isso, o seu comportamento não revela isso, a sua fala não revela isso, então que nós realmente possamos ser reconhecidos. O ponto aqui é que por esse motivo, Estevão ele estava sendo perseguido, inclusive acusado falsamente por blasfêmia. E nesse momento, nós vemos a passagem aqui de Atos 7, falando assim, que as testemunhas que estavam perto, deixaram as vestes de Estevão, próximos ali de Saulo. E Saulo, que depois a gente vê, depois do capítulo 13 de Atos, sendo chamado de Paulo, ele tinha esses dois nomes, ele inclusive tinha descendência tanto de judeus quanto de romano. Ele era um homem que até esse momento, presenciando essa cena de Estevão, um mártir, falando sobre Jesus, pregando o evangelho, e Saulo estava ali como uma pessoa que fazia parte, que estava contra Estevão, que estava contra os cristãos, que estava contra a igreja de Jesus. Ele presenciou tudo isso, mas nós vamos ver o que aconteceu com ele mais para frente. Mas antes de nós, só para nós aproveitarmos essa passagem de Estevão, versículo 55 diz assim: Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E ele disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Queridos, olha, eu não sei você, mas eu quero buscar em Deus uma convicção dessa, parecida com essa com que Estevão teve, uma convicção de que, Senhor, eu posso perder o que for, eu posso estar onde for, eu posso ser chamado para onde for, eu quero estar diante de uma situação em que nada seja mais importante do que a tua presença. E a gente às vezes fala assim, nossa, preciso remar bastante, preciso orar mais, preciso gastar mais tempo, mas essas são as pessoas que de fato estão nos inspirando a sermos mais parecidos com Jesus. Esse cara, ele fala algo parecido com o que o próprio Jesus disse, ele diz assim, Senhor, não os considere culpados deste pecado, não os considere culpados deste pecado. E ele ali, nessa história de Estevão, aparece esse homem chamado Saulo. E nós formos olhar a história de Saulo, antes, um perseguidor de cristãos, uma pessoa que fechava as igrejas, uma pessoa que perseguia quem propagava esse tipo de mensagem, nós vemos que depois de Saulo encontrar Jesus, muito revelado falando, você vai passar a enxergar e ler, só sobre Paulo, ele passou por uma transformação. Quando nós falamos da vida desse homem, nós vemos claramente esse homem antes de Cristo e depois de Cristo. Se você pegar uma linha histórica, você que gosta de história, sempre vê lá, algumas coisas aconteceram não sei quantos anos antes de Cristo, depois alguns anos depois de Cristo. Se você falar sobre a sua história, quem era você antes de Cristo e depois de Cristo? O que você fazia antes de conhecer a Cristo e o que você passou a fazer depois que você conheceu a Cristo? Eu costumo dizer que essa percepção, essa diferença precisa ser notada. Precisa ser notada. O meu comportamento, quem eu era e quem eu passei a ser, isso não significa que eu não tenho oportunidade de melhorar. Isso significa que a minha rota muda, que o meu trajeto muda. Quando eu olho para a minha infância, para a minha adolescência, e lembrando de algumas coisas do passado,
eu até comentei hoje no culto aqui, no primeiro culto, quando eu era adolescente, mais magro do que eu sou hoje, eu usava, gente, eu achava que os meus braços eram muito finos, e eu usava, assim, algumas camisetas que eram assim, de manga curta, só que era quase manga longa, porque é aqui, eu falava pra minha mãe, eu não gosto, porque meu braço é muito fino, e aí eu só usava camiseta grande, assim, parecendo no meu caso, tá, eu era um marmotinha. E aí eu tinha um cabelo grande, usava muito gel, a ponto de às vezes ia para a escola, meu Deus do céu, eu falava, mãe, como você me deixou, né, viver de uma forma, me vestir desse jeito? Eu lembro que tem uma formatura, não sei se era do Serginho, que eu vi a roupa que eu estava, eu falei, meu Deus do céu, nossa, era o que estava desconectado ali, porque eu estava na minha fase de adolescência, escolhendo minhas roupas, do jeito que eu queria vestir. Se nós olharmos para trás, né, quais são as coisas que você, falando de estereótipo, você hoje está melhorzinho ou você está piorzinho do que alguns anos atrás? Então, é bom você perguntar para sua esposa, né, para o seu marido. Eu costumo dizer que hoje eu casei, uma mulher maravilhosa, então eu teve uma melhora minha de adolescência para cá, não que não tenha mais oportunidades. Mas se falar de você, além do estereótipo, seu comportamento, seu posicionamento, os seus princípios, há um tempo atrás, quando você lembra das atitudes que você tomou, que tipo de sentimento gera em você, que tipo de lembrança gera em você? Talvez você passou algumas coisas no passado que você fala assim, olha, eu não queria que ninguém soubesse do que aconteceu comigo, eu não queria que ninguém soubesse, por quê? Porque eu tenho vergonha do que aconteceu comigo lá no passado, ou talvez é o contrário. Talvez você olhe para o passado e fale assim, nossa, eu tenho tanta saudade de como eu era como marido, como eu era como esposa. Senhor, como é que eu vim parar nessa situação? Talvez você está aqui hoje, lembrando de trás, e fala assim, nossa, eu tinha um comportamento tão diferente, como é que aconteceu tudo isso, onde eu estava, como é que eu permiti? O fato é, nós vamos olhar para trás e dizer que nós não temos um antes de Cristo, é mentira. Porque mesmo depois de nós conhecermos a Cristo, constantemente nós precisamos ser calibrados, nós precisamos ser aperfeiçoados. O ponto é, Saulo, ele teve antes de Cristo, e o antes de Cristo dele era terrível. O antes de Cristo era perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, né, causando esse transtorno, causando esse medo. E hoje nós vemos a história de Paulo, um homem que escreveu livros como... Até marquei aqui, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e por aí vai. O negócio é, esse homem ele foi extremamente relevante. Nós vemos ali no Novo Testamento cartas, pessoas que foram mentoreadas por ele, que ele tutoriou, que ele ensinou, que ele implementou, formou líderes, formou pastores, formou pessoas para expandir o reino de Deus. Mas antes disso ele era uma pessoa que estava perseguindo. Sabe o que isso significa? Isso significa que tem solução para nós, tem solução para você, tem solução para mim e para você. Uma das coisas que chama a minha atenção quando eu olho para o momento onde Estevão está morrendo como um mártir, e Saulo olhando, e certamente sem ter nenhum tipo de ressentimento ou tristeza, porque ele era a favor daquilo, e Estevão termina sendo apedrejado, ele fala, Senhor, perdoa-os, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Queridos, Estevão, ele nem sabia, mas ele estava liberando perdão para um homem que transformaria a história, que estava sendo permitido, sendo usado como inspiração de Deus para escrever livros como Romanos, para escrever livros como Efésios, para escrever as cartas que ele escreveu, e nós hoje somos tão edificados através disso. E Estevão estava ali liberando perdão sobre isso. Você já imaginou que às vezes o seu coração ainda está tão preso em liberar perdão para alguém, e essa pessoa pode ser uma pessoa que vai mais ganhar almas para Jesus? A gente sempre fala, ontem nós tivemos aqui o Diflin, e o Felipe, tem um amigo nosso que estava aqui, o pastor Felipe, ele estava falando assim, olha, as pessoas lembram do que aconteceu com o Billy Graham, de tudo que ele fez, mas poucas pessoas lembram quem foi aquela pessoa que ganhou o Billy Graham para Jesus. O ponto que eu quero que vocês pensem é a importância de nós
sermos Paulos na geração, mas nós sermos pessoas como Estevão, por exemplo, que libera perdão e que coopera para a expansão do reino. E no que depender de mim, Senhor, eu libero as pessoas que me fizeram mal. No que depender de mim, Senhor, eu libero perdão para as pessoas que me atacaram. Eu libero perdão para os meus pais, eu libero perdão para os meus filhos, eu libero perdão para minha esposa que me abandonou. Nós precisamos ter a atitude parecida com Estevão, porque principalmente nós podemos estar falando de pessoas que serão Paulos e Paulas, por que não dizer assim, na nossa geração. E eu queria que nós vamos tirar aqui alguns aprendizados sobre a conversão de Saulo. Primeiro aprendizado que nós vamos tirar: você não pode determinar o legado que você recebe, mas você pode determinar o tipo de legado que você vai deixar. Vou repetir: você não pode determinar o legado que você recebe, mas você pode determinar o tipo de legado que você vai deixar. Por que isso? Quando eu olho para a história de Saulo, porque Saulo ele teve uma família, ele teve uma criação, ele foi formado dessa forma, ele foi influenciado por alguma coisa. E qual era essa coisa? Aquela de entender que eu preciso participar ativamente da exterminação dos cristãos, porque eu não quero esse tipo de gente crescendo, esse tipo de valor sendo espalhado. Ele cresceu dessa forma. Existe uma importância muito grande quando nós falamos de um processo de crescimento das nossas crianças, por exemplo, porque eu sou responsável pelo crescimento e por aquilo que a Bela vai construir na sua mente. Se ela olhar para mim e ela não vê que eu valorizo Jesus, as chances disso perpetuar na geração dela é maior. Por quê? Porque ela não consegue determinar o legado que ela recebe de mim e da Esther, mas eu tenho condições de determinar o tipo de legado que eu vou deixar para ela. Eu não posso determinar, eu não pude determinar aquilo que eu receberia dos meus pais quando eu era uma criança, nem meus pais, dos pais dele, dos meus avós, mas nós temos a condição de mudar o legado que nós vamos deixar a partir de nós. Quando nós olhamos para a vida de algumas famílias, por exemplo, talvez você desde pequeno foi ensinado, né? A gente vê algumas crianças estão aqui, estão lá no Kids, você vê cantando, adorando, orando. Gente, não tem... Ontem eu estava conversando com a Cíntia do Léo, e aí acho que a irmã dela, acho que ela está grávida, e ela falou assim que ela ora sempre, em todas as refeições, no café da manhã, no almoço, no jantar, na hora de dormir, ela ora pela filhinha, né, pela prima, no caso, que ainda está na barriga dela. Eu oro, e se você não orar, a Cíntia estava contando para mim, se você não orar, ela fica, não, você esqueceu de orar é Bela também, ó, igual a Bela, minha Bela. Você esqueceu de orar por ela. A gente tem a Sofia lá e o Gui, que sempre quando estava aprendendo a orar, era sempre faziam as mesmas orações, e que você seja a pessoa que incentive que de fato isso aconteça. Agora, talvez você cresceu numa família onde você não foi ensinado dessa forma. Talvez você cresceu numa família onde valores como traição, por exemplo, era o que era perpetuado. Valores como divórcio era comum. Não, lá na minha família todo mundo se divorcia. É muito comum isso, né? Então, assim, as chances de eu também passar por isso também é grande. Por quê? Porque existe uma herança. Algumas pessoas, elas se respaldam nesse tipo de verdade. Talvez o que você cresceu foi num ambiente familiar onde o ódio, onde a mentira, onde a competição era o que mais se destacava. Uma criança ela não cresce querendo ser um viciado de drogas, por exemplo, querendo ser viciado em pornografia, querendo ser viciado em algum tipo de cerveja, de bebida, seja lá o que for, em bebida alcoólica. O que eu estou dizendo nós não conseguimos determinar o legado que nós estamos recebendo por parte daquelas pessoas que nos formaram, mas existe um momento onde você pode se posicionar para dizer assim: Deus, o Senhor é um Deus que cura vícios, o Senhor é um Deus que cura enfermidades, o Senhor é um Deus que transforma situações, e que se essa
sensação ou essa fala de que existe uma maldição hereditária que pode estar inclusive sendo notada, porque eu vi isso da minha avó, eu vi isso do meu tio, eu vi isso dos meus pais. A partir de mim eu entendi que eu tenho uma herança que vem de Jesus Cristo, e eu não dependo mais exclusivamente da herança e do legado simplesmente que eu recebi das minhas gerações. Eu tenho um Jesus que morreu na cruz e disse assim: toda a herança estamos lhe concedendo, e vocês podem tomar posse disso, tomar propriedade, dizer assim: se na minha família tinha divórcio, até a partir de mim isso está sendo quebrado. Se tinha ódio até mim, a partir de mim isso está sendo quebrado. Se tinha traição até mim, a partir de mim isso está sendo quebrado, porque nós temos a condição de mudar o legado que nós vamos deixar para a nossa geração. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Tem aquele louvor que nós cantamos que se chama Ousado Amor de Deus, né? Que em inglês ele chama Reckless Love of God. E o que significa essa palavra em inglês? Algumas pessoas nem não gostam de cantar, porque esse reckless ele traz também uma tradução de imprudente amor. E o que na verdade o autor ele estava querendo dizer quando ele criou essa canção? Ele estava querendo dizer assim, que o amor de Deus é um amor que eu não me importo com as consequências, eu não estou dependendo ainda da sua resposta para eu te amar. Olha o que diz em Romanos 5,8: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Sabe o que isso significa? Quando nós olhamos para a vida de Saulo, por exemplo, no dicionário Strong, Saulo significa desejado, desejado. Quando Jesus, ele tem um encontro com Saulo no caminho de Damasco, para Damasco, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falando isso para Saulo, e na tradução ele traz, desejado, desejado, por que me persegues? Sabe o que Jesus estava querendo dizer assim? Você não sabe o quanto eu te desejei. Eu te desejei quando vocês ainda eram pecadores, eu morri por vocês quando vocês, Jesus dizendo, quando vocês ainda eram pecadores. O problema é que quando nós não abraçamos, nós não tomamos posse dessa verdade, nós não conseguimos viver livre do pecado. Por quê? Porque Ele já deu algo para nós, mas falta da nossa parte propriedade para aceitar. Não tem nada que nós pudéssemos fazer para nós conseguirmos a salvação. Isso está claro. Se isso não está claro para você, isso precisa ficar claro. Vem aqui, faça uma nova criatura, faça o acompanhamento inicial. O ponto é, Ele fez todas as coisas, foi Jesus que morreu por nós. Não há nada que nós pudéssemos fazer para nós conseguirmos isso nós sempre reforçamos aqui. Agora, quando eu olho e falo assim: Senhor, mas eu ainda era pecador, mesmo assim o Senhor me amou, mesmo assim eu te amei. Agora você precisa aceitar e fazer de mim o seu Senhor, e fazer de mim o seu dono. Jesus quer ser isso. O pastor sempre fala, Jesus não é salvador de quem Ele não é Senhor. Então nós precisamos olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, eu entendo que o Senhor me deseja, que o Senhor deseja Itapetininga, queridos. Eu não sei se você tem dúvida disso, mas eu não tenho. Quando Ele olha para nós, Ele está falando assim: olha, onde está a minha igreja? A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. E Ele olha para cá, e Ele faz um holofote para nós, Itapetininga, e Ele precisa enxergar em nós: eis-me aqui, eis aqui uma igreja que te ama, eis aqui uma igreja, Senhor, que vai proclamar, que vai propagar essa mensagem, esse evangelho. Mesmo que nós ainda éramos pecadores, mesmo que ainda existam pessoas que não reconheceram, Ele também morreu, e nós precisamos ser pessoas e agentes que vão espalhar essa mensagem da salvação. Foi isso que Paulo fez. Se hoje eu e você estamos tendo acesso a tudo isso, a toda essa palavra, a toda essa celebração, é porque um dia homens como Estevão pagaram um preço alto, homens como Paulo, por exemplo, porque Saulo, quando ele ainda estava como Saulo, ele perseguiu muito, e quando ele mudou o comportamento, quando ele se converteu, quando Jesus mudou a vida dele, Paulo, ele também foi perseguido. Ele agora, aquelas pessoas que antes eram amigos, agora passaram a ser inimigas, e aquelas que eram inimigas passaram a ser amigas. A gente vê quando ele chega em Damasco, né, a Bíblia diz assim que ele ficou por 3 dias sem conseguir enxergar, ele não comeu, ele não bebeu, e Deus ele manda uma mensagem, ele conversa com Ananias, que era um discípulo de Deus, ele fala assim: olha, eu quero que você vá lá, encontre com Saulo de Tarso. E aí Ananias fala assim: opa,
esse cara aí, ó, não sei não, por quê? Porque ele anda matando uma galera lá, Deus, né, na minha versão. Ó, esse cara aí, inclusive, parece que ele tem umas documentações que possibilitam ele prender igreja, prender pessoas, saquear igrejas, matar cristãos, e Deus está falando assim, não vai lá, porque eu tenho algo para fazer através da vida dele. E Ananias respondeu, mas ainda com um pouco de receio. O que eu quero dizer, Ananias seria o primeiro contato de Saulo com os cristãos de forma positiva, mas aquilo que Ananias teve medo, Jesus disse assim, não, eu tenho um projeto para a vida dele, eu desejo, eu anseio. Eu quero dizer para você, independente da nossa história, independente do seu passado, quando eu falei para nós lembrarmos de quem você era antes de Cristo, ou alguns anos atrás, ou alguns meses para algumas pessoas atrás, eu queria dizer, naquele período Jesus já te amava, mas Ele não ama a situação, Ele não ama o local, Ele não ama a forma como você está vivendo, Ele tem uma novidade de vida para te proporcionar. E Saulo, né, através dessa conversão dele, ele nos ensina isso. Segundo ponto que nós vamos aprender aqui, né, e reforçar sobre a conversão de Paulo, que se você estiver anotando, estamos a uma decisão, a um passo de mudar a nossa vida. Atos capítulo 9, se você quiser acompanhar junto comigo aí, versículo 1 e 2, até o 4 eu vou ler. Diz assim, peraí. Diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Versículo 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo. Gente, você consegue imaginar esse momento? Saulo, ele está a caminho de Damasco, com os documentos, com os registros. Nós lemos aqui no versículo, ele pediu para as autoridades, na ânsia de matar os discípulos do Senhor, ele pediu cartas solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores. E no caminho ele tem um encontro com Jesus que mudou totalmente o objetivo e a perspectiva que ele estava inserido. A Bíblia não fala que ele estava em cima de um cavalo, mas diz que ele de repente caiu no chão. Então imagina essa cena, Saulo a caminho de Damasco, de repente ele tem uma luz, aqui no versículo 3 diz que uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu do chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez ele possa ter até se assustado naquele momento, né? Porque imagina, você está andando, de repente aparece um negócio desse, você fala, meu Deus, né? Nem, estou usando a minha expressão, que talvez eu teria dito isso, meu Deus, de onde vem essa luz? E ele ouvindo isso, Saulo, Saulo, por que me persegue? Imagina que na convicção de Saulo, talvez ele estava fazendo o que era certo. Na cabeça dele, ele tinha sido formado daquela forma. É por isso que eu falei sobre a importância daquilo que você está ensinando. Se você ensina para uma criança que o verde é azul, e ela cresce só com aquela informação, depois para que isso saia da cabeça dela, vai ser difícil. Estou dando um exemplo muito simplista, mas existem coisas que você ensinou como valor, e às vezes não é porque você disse, é porque você fez. Você ensinou que por valor, oração não era importante. Você ensinou por ação que vir à igreja não era tão importante, que negociar isso era possível. Você ensinou que ler a Bíblia era quando dava, e ela aprendeu, não por aquilo que você falou. Talvez você fale, eu nunca falei para o meu filho isso, eu nunca falei para o meu filho que não é importante ler a Bíblia, mas o seu filho nunca te vê lendo a Bíblia, você nunca leu uma historinha da Bíblia com ele. Qual é o tipo de legado que você quer deixar? Qual é o tipo de legado que você quer ensinar? Agora, quando nós vemos aqui esse momento de Saulo tendo um encontro com Jesus e ele perguntando: Saulo, por que você me persegue? Ele estava nesse caminho. Gente, eu quero que você se imagine em um caminho, indo para um lugar, e eu meditando um pouco sobre isso essa semana, eu fiquei pensando assim, né, cada dia tem sido mais frequente essa fala de que a minha vida está tão corrida, parece que não dá tempo de mais nada, né?
Parece que você vai tomar um café na casa de alguém, e de repente passou um ano, e você não conseguiu tomar aquele café. Por quê? Porque a quantidade de informações que nós estamos sendo submetidos é tão grande, né? Eu e a Esther, nós tomamos uma decisão nossa, tá, gente? Vou falar nossa. Eu e a Esther, sobre a nossa filha, e nós estamos tentando evitá-la de contato com telas, com TV, né, com celular, durante esse período aí que ela está crescendo. Ela vai fazer 3 meses. Por quê? Porque é tanta informação de todos os lados, que esses dias eu falei assim, essa semana mesmo eu falei, tirei minha rede social, do meu Instagram, falei assim, não, eu estou numa fase nova do meu trabalho. Esses dias eu estava me questionando, falando, Deus, nossa, está tão corrido, meu Deus do céu, chegando tarde todo dia. Eu falei, será que está certo isso? Onde que eu errei, né? Qual que é o ponto que eu não estou conseguindo administrar tudo isso? Até falei para o pastor, pastor, eu não estou muito bem não. Ele falou, calma, Nenê. É importante você saber que à medida com que a responsabilidade vai aumentando também a necessidade de nós organizarmos, controlarmos e não enlouquecermos. Por quê? Porque nós estamos submetidos a uma tamanha quantidade de informações diariamente, que quando nós paramos para perceber, eu comecei a falar assim, Deus, será que é aqui mesmo? Eu tenho certeza que eu estou em Itapetininga porque Deus me trouxe aqui. Eu tenho certeza que eu estou nessa igreja. Eu fiquei pensando no meu trabalho, eu falei, Deus, será que é essa loucura mesmo? Será que é essa correria mesmo? Será que eu vou conseguir? E sabe que Deus ministrou ao meu coração, olhando para a vida de Saulo, ele estava indo para Damasco. Só que a perspectiva que ele tinha era de matar os cristãos. Eu vou lá pegar autorizações, eu vou pegar a ajuda dos mestres, pessoal, me ajuda, porque eu preciso prender a igreja, eu preciso fechar a igreja, eu preciso fazer isso. De repente ele tem um encontro com Jesus. O destino de Saulo continuou sendo Damasco, mas a perspectiva que ele tinha sobre aquela situação mudou completamente. Às vezes o que Deus quer não é te mudar de emprego, não é mudar a sua família, não é mudar a igreja local onde você está inserida, não é mudar a faculdade onde você está inserida. O que Deus quer é fazer uma mudança de perspectiva daquilo que você está vivendo. Eu falei, Deus, eu não quero chegar a pensar, será? Porque o Senhor já trouxe essa convicção no meu coração. E na minha oração, nessa madrugada que eu estava fazendo, eu disse assim, Senhor, eu tenho plena convicção de que eu estou onde eu deveria estar, mas eu preciso alinhar algumas perspectivas a respeito de todos os meus compromissos, porque a forma como está acontecendo não é a forma como eu gostaria que fosse, e não é a forma como eu sei que o Senhor não gostaria que fosse. O que eu estou dizendo é natural, eu sou um ser humano, você é um ser humano, você pode tomar algumas decisões, de repente você vai falar assim, não está certo, alguma coisa está errada, e você começa a sentir Deus te incomodando a respeito disso, a ponto de você dizer assim, Senhor, eu preciso mudar de emprego? Será que realmente a solução é essa? Será que o que está precisando Deus ministrar ao seu coração é mudar a perspectiva com que você está enxergando o seu gestor, a forma como você está enxergando os seus colegas, a forma como você está enxergando o seu relacionamento, o seu casamento? Queridos, existem momentos que nós estávamos como Jonas, indo para um lugar e Deus fala, opa, não é aqui que eu te quero num outro lugar. Mas existem momentos que o lugar é aqui mesmo. O lugar era Damasco, o ponto é que você não vai saquear os cristãos, você vai multiplicar os cristãos, você não vai fechar igreja, você vai abrir igrejas. Saulo, se você soubesse, eu tenho Timóteo para você conhecer, eu tenho Tito, eu tenho pessoas que vão aprender com você, pessoas vão crescer através da sua vida. Cara, ele fala assim, para, olha o que diz aqui no versículo 5, na revista Almeida Revista e Corrigida, diz assim, Jesus falando para ele falando para Jesus, quem é, Senhor? Quem é você? E o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Se você não sabe, aguilhão é uma espada, um metal fino, que se utilizava para acalmar bois selvagens, e para mostrar a direção que aquele boi deveria ir. E aí nessa versão a gente vê, e inclusive depois em Atos capítulo 26, você também pode ver ele dizendo isso, sobre, eu sou Jesus, a quem tu, Saulo, tem perseguido, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Significa assim, olha, eu tentei falar para você
através do testemunho de Estevão. Eu tentei falar para você através da expansão da igreja primitiva, e ainda assim você não está percebendo. Cara, para de lutar contra aquilo que eu te chamei para multiplicar, para de querer reduzir aquilo que eu te chamei para fazer crescer, para de querer acabar com aquilo que eu te chamei para construir. Queridos, às vezes algumas perdas, alguns relacionamentos que se terminam, algumas portas que se fecham, elas são alguns aguilhões que nos trazem para mais perto de Deus. Nós às vezes nos comportamos como Saulo, como bois selvagens. Eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, eu quero fazer. E aí a gente às vezes sente algumas coisas acontecendo e que nos traz de volta para o propósito e para o centro da vontade de Deus. Se nós compararmos Saulo e Paulo, nós temos algumas características de Saulo. Homens, entenda que é a mesma pessoa, inclusive eles têm o mesmo nome, mas o momento que a Bíblia traz Saulo, ele traz com esse perfil, e depois que traz como Paulo, traz com esse perfil. Saulo, homem de regras rígidas, legalista, sujo de coração, convicto em ferir pessoas que era contra ele, religioso e matador de cristãos. Paulo vem como um seguidor de Jesus, matador de demônios, propagador da esperança, alguém que buscava a verdade, doador da graça e do amor, fundador de igrejas, empoderador dos cristãos. Isso é o que Jesus fez com Saulo. E a minha pergunta é: o que Jesus quer fazer com você? Saulo saiu de um homem de regras rígidas para um homem que propagava a esperança. Ele saiu de um cara sujo de coração para um cara que entendia a pureza de coração. Ele saiu de um matador de cristãos para se tornar um matador de demônios. Ele saiu de um cara religioso para se tornar um empoderador de cristãos. Isso foi o que Jesus fez com ele. E o que é que ele espera? O que é que ele faz? O que ele quer fazer com você? Onde está a nossa resposta quando nós olhamos a história deste homem que traz tanto aprendizado? Terceiro ponto, Deus tem uma história que Ele quer contar através da sua história. Existem coisas que aconteceram com você, como eu disse, que provavelmente você não se orgulha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: talvez esse seu passado, talvez essa sua experiência vai te fazer chegar em pessoas que, se você não tivesse passado por isso, você não teria espaço, não teria essa estratégia. Crianças podem ser alcançadas por causa do seu testemunho. Crianças que sofreram abuso podem ser alcançadas por causa do testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Talvez você teve um relacionamento abusivo e Deus tirou desse relacionamento e você tem vergonha disso, mas Deus está dizendo assim: ei, eu quero te usar, essa sua história vai servir de testemunho para que pessoas sejam convertidas à minha palavra. Nós precisamos, eu sei que isso gera vergonha, eu sei que nós queríamos que nunca tivesse acontecido, mas como diz uma música do Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas saia um poder para curar. O Denis falou alguma coisa ali para mim hoje, algo parecido com que com cada ferida seja um novo ministério que cresça e que surja na igreja. Cada ferida que você possa ter passado pode ser remédio de cura para uma pessoa. Marco, o que cura vai ser o meu testemunho? Não, o que cura é a palavra, mas o seu testemunho vai ser canal, vai abrir espaço para você chegar com aquela palavra de Jesus. Jesus salva, e Ele vai usar a sua história para contar a história dele. Quarto ponto para nós fecharmos: a única forma de termos sucesso é se rendendo a Ele. Vou recapitular aquilo que Ananias ouviu de Deus. Ananias, olha, quero que você vá lá, quero que você se encontre com esse homem, eu quero que você vá ungir esse homem. Oh Deus, esse homem não, cara, esse homem ele pode chegar lá e me matar. Talvez tinha esse medo. Não, Ananias, eu quero que você vá lá, eu quero que você faça. Você vai ungir, você vai batizar e você vai participar, porque as escamas dos olhos deste homem vai cair e haverá uma transformação. Cara, Ananias, algumas pessoas querem ser Paulos, quando Deus na verdade te chamou para ser Ananias. Às vezes o chamado que Deus está trazendo para você é: vai lá e empodere alguém, vai lá e unge alguém. Nós não seremos formados uma comunidade de Paulo somente, nós não seremos formados por uma comunidade de Ananias somente, nós não seremos formados por uma comunidade de Estevão, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e a forma como Ele decidir usar a minha vida e a sua vida, você precisa dizer: eis-me aqui. Ananias foi até Saulo, chegou lá, talvez com um pouco de medo,
E ele disse assim: eu vim para impor as mãos sobre você. E ele disse: irmão Saulo, talvez um pouco de medo, mas obedeceu. Faça mesmo, obedeça mesmo que tiver com um pouco de medo, vai lá e faz, obedece. Deus, ele está à procura de pessoas que o obedeçam, pessoas que estejam dispostos a confiar naquilo que ele está nos instruindo. Ele foi lá: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar. Durante 3 dias Saulo tinha ficado cego, e naquele momento, para que você voltasse a enxergar e você fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e a partir daí a mudança da vida deste homem foi completa. A minha pergunta para você é: quais são os tipos de escamas que precisam cair sobre a sua vida? Quais são os pecados que ainda estão ocultos sobre a sua vida? Deus, ele quer fazer algo através de você, mas isso não vai acontecer sem antes existir um quebrantamento, sem antes existir um reconhecimento. Senhor, essa área da minha vida, eu preciso corrigir com minha esposa dentro do meu casamento. Senhor, essa mentira, eu preciso encontrar uma forma de dizer a verdade. Senhor, essa pornografia está me matando. Senhor, essa traição está acabando comigo. Senhor, esse sentimento, essa autoestima baixa está acabando comigo. Senhor, eu não consigo não olhar para mim, não consigo ver valor em mim, eu já não consigo acreditar. Deus, ele tem centenas de promessas e de verdades a nosso respeito. O ponto é, ontem o Felipe falou aqui algo que me marcou muito. Deus, ele tem segredos que ele quer compartilhar conosco, e segredo você não conta, você não grita, segredo você sussurra. Segredo você sussurra, você não grita segredo, e só consegue identificar um segredo, um sussurro, quem está perto, quem está longe não vai identificar. Eu sussurrei no ouvido do Café aqui. Alguém além do Café ouviu o que eu falei? Mas a galera está todo mundo aqui. Sabe por quê? Porque segredo no íntimo é reconhecido, mas quem está distante não percebe. Deus, ele está disposto a compartilhar os segredos do seu coração com a gente, mas distante nós não iremos ouvir. Nós vimos a história de Saulo sendo transformado em Paulo, toda uma história, todo um comportamento, toda uma mudança de vida, e nós poderíamos passar aqui uma série falando sobre os feitos e a forma como Paulo foi usado para a expansão do Evangelho. Mas hoje eu quero que você saia daqui sabendo assim: Senhor, o Senhor me amou quando eu ainda era pecador. Imagina quando eu reconhecer que de fato eu sou, porque há uma diferença entre nós sermos e entre nós reconhecermos que somos. Porque quando nós reconhecemos que somos, e quanto mais nós reconhecemos, mais perto da grandeza de Deus nós recebemos revelação, mais segredos do coração dele estará disponível para nós. Queria que você se colocasse de pé nessa manhã. Existe um antes de Cristo e existe um depois de Cristo. Existe um antes de Cristo na sua vida e existe um depois de Cristo na sua vida. Eu quero muito que você se lembre, eu quero muito que você feche seus olhos nessa manhã. E talvez você vai olhar para trás e você vai falar: Senhor, quais são? Hoje eu me batizei, hoje você presenciou pessoas sendo batizadas aqui. Eu não sei do passado delas. Talvez vocês não sabem do meu passado. Talvez você não sabe ao certo do passado da pessoa que está do seu lado. O que eu quero dizer para você: se Jesus transformou a sua vida, isso há poder para curar. Que das suas feridas saiam poder para curar. Através das feridas de Saulo, pessoas foram convertidas, a palavra de Deus foi escrita, inspirada por Deus, e Paulo foi utilizado para isso. Nós somos a geração que vai responder ao Senhor, dizendo: Senhor, existe um passado que ainda está me condenando, e eu preciso confessar isso. Procure alguém, confesse os seus pecados, confesse aquilo que você fez que não agrada ao Senhor, que você sabe que te distanciou. Não há mudança de vida, não há mudança de rota, não há mudança de comportamento sem antes existir arrependimento. Não há.
Não há. Saulo, ele teve contato com a luz, ele teve contato com Jesus, ele depois de 3 dias percebeu as escamas sendo caídas. Não tem como nós termos contato com Jesus, não tem como nós conhecermos a Ele, não temos como nós termos contato com a palavra de Deus e não gerar em nós uma expectativa e uma perspectiva diferente daquela que nós estamos vivendo. E se isso está acontecendo, existe algo de errado. Porque a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela muda, a palavra de Deus, ela converte corações. Que você possa se lembrar, se existe coisas que estão presas no seu passado, ou no seu passado muito presente, que você precisa de arrependimento. Tire essa manhã, esse momento, para que você possa orar e pedir perdão a Deus. Nós estaremos aqui cantando uma canção, e que durante esse tempo, você possa separar um tempo para falar com Cristo. Talvez você está ainda sem conhecer a Jesus, e ao final do culto você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida para Ele. Mas nesse momento quero que você reflita sobre quem você tem sido. Quais são os valores que têm norteado a sua vida? E eu quero dizer, Ele tem expectativas em te encontrar. Ele deseja os filhos, mesmo quando ainda éramos pecadores, para nos dar salvação, mas precisamos de arrependimento. Aleluia.